a chamada de um líder. Vamos meditar hoje sobre o livro de Josué. A palavra sabedoria, que vem do hebraico shakam, não é designada para a pessoa que acumula conhecimentos científicos, mas denota alguém que recebeu uma revelação no seu entendimento acerca de aspectos de comportamento espirituais, indisponíveis, aliando-se assim ao discernimento da santidade, da justiça de Deus. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 9, houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. E veio contra ela um grande rei, sitiou e levantou contra ela grandes baluartes. E encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio. Significa ali shakam, que livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre homem. A Bíblia diz que melhor é a sabedoria do que as armas de guerra. Ou seja, a força da inteligência ética, espiritual, que é a sabedoria, produz melhores resultados do que a truculência pessoal. É o caso de Josué. Um homem que, embora fosse experimentado nas guerras, tinha como principal característica a sabedoria de Deus. Nessa diapasão, sem dúvida nenhuma, eu me lembro de um grande imperador Júlio César. Júlio César certa vez disse: eu prefiro um general sem exército do que um exército sem general. Moisés era morto no capítulo 1. A natureza ela é feita de ciclos, de etapas. O sistema solar, por exemplo, é formado por um grande conjunto de 8 planetas, satélites naturais, milhares de asteroides, de cometas que se conectam ao Sol por meio da gravidade. E tudo isso com uma grande quantidade de gases, de poeiras interplanetárias, demonstrando um fim maior nos seus movimentos, que é a manutenção da vida aqui na Terra. A rotação dos astros celestes em torno do Sol se repetem, mas não de maneira estática, pois segundo os estudiosos, o astro-rei também passa por ciclos que podem variar de alguns anos, de milhares de anos, dentre os quais se pode citar como, por exemplo, o ciclo de Chalbe, outro ciclo é o ciclo de Gleiselberg, o ciclo de Suez. O universo possui regularmente, nas mudanças das estações do ano, diversos fatores, diversas mudanças no clima. A Lua, por exemplo, que também interfere de maneira importante na vida na Terra, apresenta-se com as suas 4 fases: lua nova, minguante, crescente, cheia. E assim é a vida, que é feita de ciclos. O Criador do universo fatiou o tempo em séculos, em estações, em anos, em semanas, em dias. Mesmo assim, a vida do ser humano. Nós nascemos, temos infância, temos adolescência, juventude, maturidade, velhice e por fim a morte. E no capítulo 1 a Bíblia diz que Deus dizendo a Josué: o meu servo Moisés é morto. Moisés morreu, mas o seu corpo nunca foi visto. Entretanto, Josué e o povo acreditou na voz de Deus, que serviu como seu atestado de óbito. A morte de Moisés
A morte de Moisés significou uma mudança importante no padrão, no paradigma. Um novo padrão de relacionamento com Deus estava sendo estabelecido agora através de Josué. O tempo de caminhada no deserto, o período em que se colhia pão, maná diariamente, a coluna de fogo para aquecer, as noites de frio, a partir de agora não existiria mais. Descortinava-se a chegada de um tempo de conquista. Será que nós, os servos de Deus, no cotidiano da vida, percebemos quando chegam esses instantes de transições que são necessários? Em que Deus anela que nós deixemos tudo para trás e sigamos um novo rumo, observando uma visão vinda diretamente do trono da graça? Ou será que nós estamos repetindo as experiências do passado, permanecendo na zona de conforto? Deus queria que Josué adquirisse esse padrão superior e por isso disse muitas vezes na jornada inicial, Josué creu, obedeceu a palavra de Deus. Assuma a liderança, Josué. Foram as palavras de Deus para Josué. Levanta-te agora. Josué não podia adiar. Josué, irmãos, não podia criar obstáculo. Josué não podia atribuir, como Moisés fez, no seu chamado da sarça ardente, qualquer exclusão. Não. Por mais justificasse o que fosse, absolutamente não. Josué tinha que abraçar a sua maior responsabilidade com fé, sem qualquer vacilo, sem medo, sem receio. E a verdade é que é impressionante como muitos crentes, quando recebem um desafio, quando somos desafiados por Deus, nós pedimos confirmação de Deus. Quando Deus fala conosco, muitas vezes nós dizemos, vamos fazer uma campanha de oração. Josué alcançou um patamar tão notável diante de Deus, que alguns teólogos chegam a chamar Josué de Jesus do Antigo Testamento. Haja vista porque nenhuma mácula de caráter se verifica na trajetória de Josué. Josué estava livre de todo desejo de cobiça, de autopromoção, de egoísmo, que manchasse a sua simplicidade, a sua nobreza. Tendo sido um homem de coragem inabalável, perseverança, confiança em Deus. A pergunta que repercute nesse instante é: e nós, o que podemos ser comparados diante de Deus? Como um herói da fé? Como esses homens que venceram a força do fogo? Que da fraqueza tiraram força? Será que nós podemos ser comparados? Em terceiro lugar, eu vejo que Josué era um homem que tinha iniciativa. No capítulo 1, versículo 2, Deus disse a Josué: passa este Jordão. O Senhor estava determinando que Josué transformasse a sua decisão em imediata conduta. Não tinha tempo de orar, não era para confirmar, Deus estava falando. Era hora de avançar, era hora de sair do deserto, era hora de conquistar a terra prometida. O desejo de realização concretizado em medidas efetivas demonstra a qualificação daquele que é chamado pelo Senhor. Naamã, imediatamente após a cura, informou que serviria a Deus. O ex-endemoniado de Gadara foi liberto e disse: eu vou pregar Jesus. Paulo, assim que se converteu, pregou sobre Jesus em Damasco.
Josué, semelhantemente seguindo a orientação de Deus, informou que sem demora o povo devia se preparar. Vamos se preparar. É hora de romper com a antiga cultura do imobilismo, da espera, da inércia nesse deserto. Era hora de tomar uma posição, recai. Josué estava alardeando: vamos nos organizar, porque chegou o momento de seguir adiante. É tempo de entrar na terra. É tempo de entrar na terra, é tempo de conquistar. Aleluias! Deus vai fazer com que você conquiste. Deus tem um tempo novo para a sua vida. Algo novo está acontecendo, é tempo de avançar. Assim como Deus foi com outros, Deus é com você. Não despreze ninguém. É um conselho para a conquista. Veja no capítulo 1, versículo 2, que Deus disse: você fará todo este povo entrar. Era todos, era menino, era criança, era jovem, era adolescente. Veja que no deserto todos morreram. Só ficou Josué e Caleb. Mas agora Deus disse: todo esse povo vai entrar com você na terra prometida. O Senhor aceitou a segunda geração de hebreus que saiu do Egito e disse que ninguém ficaria de fora da travessia do Rio Jordão. Todos eram absolutamente importantes para o Senhor na conquista de Canaã. Todos. Pessoas que até os cobiçosos como Acã entrou. O temeroso, pessoas temerosas, negligentes, Deus disse: vai entrar todo mundo. E o interessante é que ao analisar as escrituras, não se consegue vislumbrar ninguém, a não ser o Filho de Deus que tenha palmilhado por este mundo, sem haver sido atingido pelo vírus do pecado. Homens como Noé, como José, como Moisés, como Daniel, todos eles foram derrotados em algum nível na vida pelo mal. Mas Jesus não. Jesus não. Os grandes homens de Deus sempre estiveram dispostos. E esse foi o diferencial deles. Exemplo disso pode ser observado na sarça. Moisés viu no deserto, no Sinai, uma sarça que se consumia pelo fogo. Paulo disse que se gloriava nas fraquezas, porque quando ele estava fraco, na verdade, ele estava forte. Em segundo lugar, eu aprendo aqui que nós não devemos esquecer de Moisés. Uma coisa interessante que Deus fala em Josué 1:3. Assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, Josué. O líder Moisés já havia morrido, mas a sua história, a sua conduta de obediência, suas palavras, os seus ensinamentos não deveriam ser esquecidos. O serviço prestado para Deus por Moisés foi uma grande semeadura. A Bíblia diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra há de a completá-la. O esforço empreendido por Moisés, um homem que cavou os alicerces de uma sólida cultura judaica, agradou ao Senhor, que estava evidenciando o seu contentamento no ministério de Josué. De outro lado, irmãos, se esquecer de Moisés era uma ingratidão, uma injustiça. Circunstância bastante comum entre os seres humanos, mas não com o Senhor. As lágrimas de Moisés, o jejum, a confissão de pecado, a intercessão, o amor que Moisés tinha por ele, não devia ser esquecido. Deus disse:
aprenda com Moisés. Assim como eu fui com Moisés, eu estou com vocês. Esforça-te, Josué. A Bíblia diz que Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho, do amor que evidenciaste para com o seu nome. Hebreus 6,10. Deus não se esquece do trabalho dos seus. Viva, pregue a palavra, medite nas Escrituras. Em Josué 1,7, em primeiro lugar, seja fiel. Quando determinou que ele deveria cumprir toda a lei, sem se desviar dela, Deus disse: não se desvie da lei do Senhor. Não se desvie da lei, antes medita nela, para que prospere o teu caminho, Josué. Em segundo lugar, faça contagiante a fidelidade ao ordenar que falasse da lei do Senhor. Prepare-se, estude a Bíblia constantemente. A Bíblia diz: medita, Josué. Assim como Moisés meditava na lei do Senhor, porque então farás prosperar o teu caminho e prudentemente te conduzirás. Ser fiel significa estar de acordo com Deus. É um aspecto fundamental para o sucesso de qualquer jornada, é a fidelidade. Reconheça o seu chamado. Reconheça o seu chamado. Josué 1,9. Não te mandei eu. Quando não se tem convicção sobre qual é a missão a cumprir no reino, a pessoa fica mais propensa a desistir muitas vezes da jornada. Não é à toa que Satanás tentou Jesus no deserto. E olha que Deus tinha falado com Jesus antes de Jesus ir para o deserto. Deus falou: este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Mesmo assim, Satanás colocou dúvida do chamado de Jesus. Se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Se tu és o filho de Deus, se joga daqui de cima para baixo. Se tu és filho de Deus, a mesma tentação foi lançada lá no Éden para a mulher, Eva. O diabo põe dúvida, meu irmão, na nossa chamada, para aquilo que nós somos chamados para fazer. Na verdade, para saber se qual é a missão primordial, se faz necessário, com que mais você se identifica. Qual é a sua melhor habilidade? O que você deseja mudar no mundo? O quê? A política? A integridade? A religião? A filosofia? O que é que você quer que arde no teu coração? Qual é a tua motivação? Será que é ficar rico, famoso? O que será que arde no nosso coração? Será que é servir a Deus e ao próximo? Ou é só conquistar desse mundo coisas efêmeras e passageiras? Oh, meu Deus! Nisso tudo, Josué não tinha nenhuma intenção de autopromoção, de ficar rico. Josué não pensava em poder temporal, mas no serviço. Tudo para a glória de Deus. Fazendo como os patriarcas. O que é que faz o seu coração arder? Josué desejava ser usado por Deus. Em segundo lugar, no que você é bom, reconheça a habilidade que você desempenha melhor. O que é? É o manejo da palavra? É o louvor? É o seu violão? É a sua guitarra? O que é que você maneja bem, meu irmão? Josué era um grande estrategista, bélico. Em terceiro lugar, o que você quer mudar no mundo? Josué anelava que Israel repousasse numa terra boa, que o seu povo tivesse melhores condições de vida, que o seu povo saísse do deserto.
Em quarto lugar, qual é a sua missão primordial? Assumir o comando de Israel, destruir os cananeus e dar Canaã herança aos povo hebreu. Era a missão primordial de Josué. Meu Deus, assim Deus, ao deixar o desafio no ar, com a expressão, não te mandei eu, fez sossegar o coração de Josué. É como se Deus estivesse dizendo, quando eu mando, eu me responsabilizo. Deu o máximo de si. Deus disse, esforça-te. Só no capítulo 1 Deus vai dizer, esforça-te 3 vezes. Significa, dê o máximo de si, Josué. Muitas pessoas estão envolvidas com tantas distrações no cotidiano, na vida, que estão embaraçadas. Quantos jovens não começam a faculdade e logo perde o interesse e começa outra? Meu Deus. Em último lugar, sobre as promessas. Falar sobre o futuro é uma forma específica que o Espírito Santo utiliza para dar uma visão aguçada ao seu povo. Pois a fé é o firme fundamento daqueles que esperam. Esses estímulos sempre são feitos pelo Eterno antes de qualquer projeto de fé. Quando Deus for te usar, Deus vai te dar sinais. Deus vai falar contigo. Dentre as promessas mencionadas por Deus a Josué, podemos citar prosperidade. Deus disse, se você ler, meditar, cumprir, haverá prosperidade. Todo lugar que pisar a planta do teu pé, eu vou dar. Em segundo lugar, falando sobre promessas, Deus fala da derrota dos inimigos de Josué. Deus disse, ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Ai, tchô. Em terceiro lugar, para aquele que obedece à palavra de Deus, para Josué, Deus disse, a minha presença, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, Josué. De tal modo, o Senhor não garantiu a Josué que Israel teria uma jornada tranquila. Não. Haveria lutas, mas teria um final feliz. E este é o final que Deus tem para aqueles que obedecem a Deus. E a sua palavra vai terminar tudo bem. Que forte reflexão. Se você gostou, compartilhe com outras pessoas, para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Tem outras mensagens aí no YouTube, Diácono Júlio Sermões. Procura lá e você será grandemente abençoado em nome de Jesus. Amém.